Bom, boa noite a todos. Vamos dar início hoje não a reunião, mas a palestra sobre patrimônio histórico com a professora Ângela. Gostaria de, para não atrasar mais um pouquinho, você já se apresentasse e desse início. Muito obrigado por vir aqui para a associação se sente honrado. Preferi começar falando um pouquinho, como o tema é patrimônio, né? Vamos ver o que significado tem patrimônio, né? Do Aurélio, que é uma coisa referência profissional para todos nós. Então, a gente tem como primeiro, né, significado de como subjetivo masculino, liderança, paterna, família. Então, o que isso remete para a gente? Vamos pensar um pouquinho. Eu acho que é importante lembrar que muitas vezes um bem de família, um patrimônio familiar, ele tem um significado que extrapola a questão financeira, né? Não importa o quanto aquele negócio que é dos meus pais vale. Quanto eu posso... No caso de penhorar até, né? Imagina aquele bem. Mas é o bem, é o quanto ele significa para mim por ter sido do meu pai, né? Ou ter sido da mãe, ou ter sido de uma avó, enfim. Esse tipo de paralelo, eu gostaria que a gente fizesse, estivesse mantendo ao longo das coisas que a gente vai conversar daqui para frente. É o quanto isso representa, tá bom? Da Unesco, da representação no Brasil. Vocês estão vendo aí embaixo, no final da tela, né? Qual é o endereço eletrônico. Depois eu posso disponibilizar essa apresentação para facilitar para vocês todos, né? Ter acesso a esses dados. Mas a gente percebe que aí já é colocada para a gente um significado mais amplo, né? É um legado, é uma coisa que se extrapola. E vai dizer para a gente que está onde? Está no passado. É no presente que a gente vive. Mas a gente tem a obrigação, na verdade, de transferir tudo isso para as gerações futuras. Então, quando a gente pensa em patrimônio cultural, é isso, tá? É nesse sentido que a questão deve ser colocada. Então, vai muito mais além de ser aquele simples patrimônio pessoal, familiar. É coletiva a coisa, né? É o significado que isso tem para uma sociedade, para um povo, né? São testemunhos dessa sociedade que a gente tem a obrigação de estar passando para as novas gerações que vêm. Então, o compromisso dessas coisas todas, ela já extrapola um âmbito particular. Ela vai ficar muito mais a cargo das instituições. Então, a Unesco é uma das instituições que faz isso, né? Vamos passar para o próximo. A gente vai ver na própria Constituição brasileira também o compromisso com essa questão do patrimônio. E ela é antiga, né? A Constituição de 88, ela referenda aquilo que estava no decreto número 25, vocês estão vendo lá, o decreto-lei número 25 de 1937, quando institui o patrimônio e toda a questão de preservação no Brasil, ela é organizada nesse momento.
Mas naquela época a gente vê um caráter mais restritivo de reconhecimento desse patrimônio. Naquela época ainda se colocava assim, ó, patrimônio histórico e artístico. Era muito mais restritivo. A partir da Constituição de 88, patrimônio cultural brasileiro significa todas as expressões materiais e imateriais também. Significa incluir a preservação dos bens naturais também. Então, há uma compreensão muito mais ampla do que é patrimônio, em harmonia com aquilo que se fazia lá fora, nas instituições governamentais do exterior, na própria Unesco, em cartas de recomendação, né, do patrimônio, que vocês, todo esse material que eu estou comentando, vocês podem ter acesso através do próprio site do IPHAN. Ele é muito rico em informações. Tá? Ele está aí, o portal, a gente colocou lá embaixo para vocês, o endereço eletrônico também. Então, essa ampliação da compreensão, ela vai dar a completude que faltava naquela época, que hoje a gente, nas pesquisas, a gente, quando discute esse período que se chamou fase heróica do IPHAN, né, que é esse período inicial até a década de 70, do século XX, né, essa fase toda de 37, quando ele é instituído, até os anos 70, muito disso estava colocado nas discussões das diretorias, mas não era explícito, não era formalizado, né? Isso vai acontecer somente em 88, com a nova Constituição. E o papel do IPHAN passa a ser muito mais de gestão, né? As colocações que são feitas, imagina, numa instituição de amplitude nacional, de um país como esse nosso, né? Sempre vai ficar lacunas, mas a gente tem que tentar entender como foi esse processo de dar conta de um país com tantas diferenças culturais, com tantas diferenças regionais, né? Em termos econômicos, inclusive, não é? E ainda, a par de tudo isso, certas crenças e certos preconceitos que se colocavam nessa forma de preservar o patrimônio. Então, nesse primeiro período da fase heróica, que foi longo, né, até os anos 70, a gente vai verificar que havia muita preocupação em se preservar a arquitetura do período colonial, o barroco brasileiro, né, essa arquitetura. Mesmo porque eram líderes que estavam identificados com o modernismo, né? Então, era até perfeitamente compreensível que, para eles, o século XIX e o começo do século XX não tivesse significado nenhum. E é exatamente nesse período que eu dediquei as minhas pesquisas, né? E a gente está aqui com as meninas, hoje é um time só de meninas, né? A gente teve um pouco os orientandos masculinos, na verdade, nesse momento. Então, o time está reforçado aqui com as meninas. Vocês vão ver depois, a gente vai pedir para que elas falem um pouquinho, e vocês vão perceber a amplitude dessas pesquisas e o quanto esse século XIX foi rico, né? Em inovações. Na verdade, ele deu o lastro para o que está acontecendo tudo aqui hoje. Não existe uma cadeia faltando um elo dela, né? A gente não poderia pensar... imagina se o século XIX não tivesse significação. O que seria das nossas cidades aqui do interior paulista, né? Todas erguidas nesse período, tendo a economia cafeeira como lastro econômico, né? E uma profusão de fazendas de café e de cidades sendo abertas, quer dizer, todo esse patrimônio não teria significado nenhum, né? Então a gente tem que tentar vencer esses preconceitos e enxergar essas coisas de uma forma diferente. Isso na verdade, foi um processo que começou só nos anos 80 do século XX. Então, é um processo ainda recente e muita coisa se perdeu, infelizmente, mas é importante que, pelo menos, na academia, a gente estar conseguindo pesquisar, documentar e salvar, ainda que não seja nos exemplares que estão fisicamente erguidos, porque muita coisa foi demolida, a gente perdeu muito desse patrimônio, pelo menos está nos arquivos, né, nas fontes primárias, que é o que a gente faz muito. Vocês vão perceber isso daqui a pouquinho. Vamos passar? Então, aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que foi essa ocupação do território. Tá? Vamos ver um pouquinho das fazendas, que cobre esse período do início do século XIX até o começo do século XX.
e quando essa região toda eram terras devolutas, né, que foram sistematicamente sendo ocupadas. Então aí a gente trouxe um pouquinho para vocês verem do que é esse repertório de fazendas, o repertório da zona rural paulista. Principalmente a partir da ocupação, a partir da capital, né? Então a gente está aí vendo a Capoava, que é uma fazenda que está na região de Itu, e ela é tipicamente bandeirista. Eu trouxe essa mais antiga para vocês verem como que é assim o aspecto. Obrigada. Eu peguei um pouquinho de água aqui, mas está. Dá um golinho. Isso, obrigada. Então, a gente vê nessa casa bandeirista, e vocês vão ver na sequência as demais, a casa bandeirista é uma influência tipicamente, influência toda europeia, né, na verdade, a gente não pode negar. Mas é um viés paulista, é uma construção tipicamente paulista. Ela vai se caracterizar por ser um bloco, né, quase um quadrado, e tem esse alpendre reentrante. Normalmente são de taipa, de pilão, né? Não é taipa de mão, é uma taipa, aquela taipa mais grossa. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, né? Ah, não entendi isso, interrompe, né? E sempre vai ter uma capela de um lado, nesses dois blocos, desses dois elementos que a gente está vendo na frente, né? De um lado é a capela, com oratório e tudo mais, o lugar dos santos e das orações, e do outro é o quarto de hóspedes. E dentro há muita controvérsia, né? Se é aquele espaço, o que é de espaço de produção, o que é de espaço de convívio da família, enfim. Mas esse exemplar da Fazenda Capoava é um exemplar aberto à visitação. Quem quiser pode conhecer. Tem também a Rosário, lá em Itu, que também é aberta à visitação, que é também uma casa tipicamente bandeirista. Vamos passar para a próxima. Aí a gente está vendo o exemplar do Vale do Paraíba, que é a Fazenda Restauração. Já predomina a pedra, vocês estão percebendo, né? Que o predomínio da tecnologia é a pedra. E esse ar neoclássico, né? As construções elas vão estar muito vinculadas à influência neoclássica, quase que generalizando todo esse acervo do Vale do Paraíba. Então, a gente, através de uma fazenda, a gente pode estar vendo quase que todas, né? Elas são muito parecidas nesse aspecto. Pode passar, olha aí mais um pouco dela, o interior, a Túlia, ali embaixo, é a esquerda, né? Igual para. Não, a direita, desculpa. Igual para mim. Eu estou vendo aqui na tela do computador que está me ajudando, eu não preciso ficar virando. Então, aqui é a casa de máquinas e a Túlia, onde ficava todo o maquinário de beneficiamento do café, né? Que era o produto principal nesse período. Vamos passar? Paulo, né? Vocês estão vendo que entre parênteses a gente tem às vezes uma data mais precisa, às vezes uma data mais aproximada. É a data da sede, tá? Muitas vezes as instalações começaram antes. Às vezes, por algum motivo, a casa mudou. Por exemplo, no caso da Fazenda Nova de Mococa, ela tem o nome de Fazenda Nova porque a sede foi a primeira, original, sofreu um incêndio. Então, construíram uma nova que já é muito velha, né? Olha lá a data, né? Então, algum evento, às vezes, provocava a construção de uma outra sede, mas muitas vezes começava-se por uma casa provisória, e aí a instalação, o beneficiamento, tudo isso era antes, o plantio do café, né? Primeiro está produzindo, para depois construir uma sede de melhores condições. Mas essa fazenda também vai usar uma tecnologia mais antiga, e ela tem o que a gente, mais antiga eu digo, usando, vocês estão vendo aí, o uso abusivo de madeiras, né? E o uso de taipa de mão, no caso, nessa região mais, onde você percebe a penetração de minas. Então, a gente tem algumas áreas de influência que vão dar certas arquiteturas, né? Certas características dessa arquitetura rural paulista. Mesmo na cidade, isso vai acabar influenciando, só que a cidade vai ser um outro tipo de fenômeno. Daqui a pouquinho a gente chega em alguns exemplares. Então, vocês percebem o uso intensivo de madeira, assoalho, as vigotas, toda a estrutura de madeira. E
às vezes o uso de taipa de mão, quando a influência é mais mineira, e quando a influência é mais portuguesa, vindo do litoral, né? Assim a gente vai ver, como o caso dos bandeirantes, né? Que é a Casa Bandeirista, ela é tipicamente um bloco de taipa de pilão. E no Vale do Paraíba a gente viu que era o uso da pedra, né? Que vem mais pela região carioca, né? Fluminense. Vamos passar? Qualquer dúvida me interrompa, porque às vezes eu estou achando que estou falando muito claro e está escapando alguma coisa importante. Essa já é uma fazenda da nossa região, a Fazenda Santa Eudócia. Essas fotos mostram um período que ela estava muito abandonada. Hoje ela está bem melhor cuidada. Ela é de propriedade do Marcelo, né? E o Marcelo cuida com muito carinho. Tudo isso foi recuperado, não está mais desse jeito. Mas essas são as fotos que a gente fez na época da pesquisa. E eu acho que essas fotos são dos anos 80, se não me engano. 86, 87, por aí. Foi quando a gente passou por lá, fotografando pela primeira vez. E aí vocês estão vendo, olha, uma sede mais antiga, mas a feição mineira também, né? O que a feição mineira faz? Não constrói no terrapleno como a Casa Bandeirista. Ela constrói nas encostas, ela aproveita. Então, vocês estão vendo que uma foto, aquela foto à esquerda, mostra a construção assobradada. Aqui atrás, do lado, né, é uma foto por trás. E mostra a térrea. Ela está aproveitando a encosta, né? Então, tem subsolo, né? Vai ter o porão, que também é aproveitável. Enfim, ela era mais acomodada ao tipo de relevo, né? Mais do que a Casa Bandeirista. A Casa Bandeirista, ela fazia o terrapleno e a casa era térrea, né? Com pedreito altíssimo, mas ela era uma construção térrea. Então vamos lá, ver a próxima. Aí são outros elementos da Fazenda Santa Eudócia. Ela tem tulha em pedra. Infelizmente, nessa época, ainda estava mais inteira, né? Hoje todo o telhado caiu, né? Não tem mais, mas estão essas paredes imponentes, elas estão todas de pé. E o Marcelo tem umas ideias de restauro para aquela área que não é de reconstituição, né? Ele está pensando em consolidar essas estruturas e manter desse jeito que está aí, né? Só as paredes de pedra, que são fabulosas. É um espaço magnífico, realmente. Vamos ver a próxima. Aqui é a Fazenda Pinhal, que todo mundo conhece, né? Se não já foi, já ouviu falar. Então, aqui a gente está vendo a senzala, né? Todo esse anexo aqui ao lado da sede, que ela é assobradada também, tem porão, né? E ela tem técnicas mistas, ela vai ter paredes em taipa, vai ter partes de estruturais em taipa de pilão. Então ela é muito híbrida, essa fazenda. Ela parece que juntou todas as influências que estavam acontecendo na época, em termos técnicos, construtivos, né? E aqui dá para a gente perceber um pouquinho mais dessa estrutura ao redor da fazenda. Ela vai ter a sede, a senzala na época, que depois muitas foram adaptadas para os escravos, primeiro para os escravos, depois para os imigrantes, como colônia, né? Se transforma em residência dos colonos e imigrantes que vão trabalhar na lavoura. E tem o pomar, que está aqui embaixo, né? À direita. E esses fabulosos terreiros de café, onde se esparramava o café para secar e depois se levava para as casas de máquinas e tulhas para armazenar. A tulha, no caso da Fazenda Pinhal, ela está mais para baixo, está muito deslocada desse conjunto. Em geral, era mais próximo. Isso é meio estranho, é uma coisa que a gente não sabe, é uma dúvida, né, histórica que nunca vai ser respondida, provavelmente. Mas há uma aproximação maior desse conjunto. A casa do proprietário, as casas dos escravos... Desculpa. A casa dos escravos, e depois, quando vem a imigração, não é tão necessário mais essa vigilância, né? Então, por isso a gente vai ver muitas colônias esparramadas então, ao redor da fazenda, porque a estratégia já era outra. A gente vai ver que o colono passa a ter um quinhão de terra para cuidar.
Então, nesse sentido, o que acontece? É interessante que cada grupo de famílias, né, tivesse perto daquele quinhão que vai trabalhar, né, de terras. Quem é descendente de imigrantes da época sabe bem dessas histórias que eu estou contando, né, porque era rotina em todas as fazendas de café da época. Então, era o ideal que ele passasse a cuidar de cada pedaço da fazenda. Não era mais necessário, como no tempo da escravidão, que o senhor tinha o controle total sobre o empregado, né? Então, há essa mudança muito forte de estratégia de organização do espaço. E os pomares eram fabulosos também, eles tinham de tudo, né? Árvores exóticas, até frutas exóticas, e então era um local não só de recreação, mas de alimentação também, que dava as frutas de cada época, os doces que eram feitos na fazenda, enfim, era muito utilizado nesse espaço do pomar também, como recreação e como alimentação. Vamos passar? Aqui a gente tem uma foto que mostra o famoso, como é que chama? A escada da Condessa, né? Que ela fazia o tratamento fisioterápico dela para reumatismo. E aqui a gente está vendo fotos que são bastante antigas dessa fazenda. Se vocês forem lá hoje, vocês vão perceber que o altar dessa capelinha está totalmente recuperado. As paredes também, tem várias pinturas expostas hoje, né? Se descobriu que a Fazenda Pinhal tinha pinturas escondidas sobre essas paredes caiadas. Então elas hoje estão expostas. Não é uma fazenda com pinturas tão exuberantes como no tempo do ecletismo, já no final do século XIX. Ainda essas são mais sóbrias, vamos dizer assim, né? Vamos passar? Esse é um exemplar muito interessante. A Fazenda Nossa Senhora da Conceição está aqui na nossa região também, para o lado da... Como é que chama ali agora? Não é Santa Eudócia? Não, é do mesmo lado da floresta, é Água Vermelha, né? Isso. Você lembrou, né? Então, passa em Água Vermelha e vai embora. Você chega nessas fazendas aí. E ela é muito importante, porque ela foi introdutora do alpendre na região. Vocês estão vendo que isso é uma coisa... Para que ter sombra numa região fria, como São Paulo, né? Mas o dono dela, quem abriu essa fazenda, ele vem da Bahia. E lá era muito quente, e ele achou muito interessante fazer alpendres. Ela é cercada, ela tem um alpendre em L, não é? Então ele acabou influenciando isso, e a gente vai ver muitas fazendas com alpendres aqui na região por conta dessa fazenda aí. Vamos passar? Olha a outra aí com alpendre. Essa está no caminho de Escalvado, bem pertinho na entrada de Escalvado. E ela é muito interessante também. O subsolo, o porão, né, melhor dizendo, foi residência de escravos. Isso está nos arquivos, né, dos atuais proprietários. O Paulo Hoffmann é o atual proprietário dela, é uma pessoa muito acessível. A maioria dessas fazendas que eu estou trazendo para vocês, elas estão ou rotineiramente abertas à visitação, ou entrando em contato vocês conseguem, tá? Não é difícil conseguir ter acesso a essa fazenda, a Bela Aliança, no município de Descalvado. Vocês percebem aí também, olha, essa foto que a gente está tirando aqui embaixo da sede, foi olhando do alpendre para a extensão, né, de toda, do entorno. Então, vocês percebem como a paisagem também é explorada nessas fazendas, né? São vistas maravilhosas que a gente tem desses alpendres. A gente não pode achar que isso não era pensado, né? Eu acho que na Fazenda Santa Maria tem um lance muito interessante. Quem já visitou a Fazenda Santa Maria sabe disso, né? Tem uma cadeira que você senta ali no escritório e você descortina toda a paisagem. É maravilhosa a vista que a gente tem de lá. E você fica na linha do horizonte. É muito lindo isso. Então, é uma coisa que eu acho que havia uma certa estratégia nessa organização do espaço, nesse sentido também. Vamos ver a próxima. Aqui a Fazenda Aurora, ela está em Santa Cruz das Palmeiras. Está pertinho daqui, não é muito longe. A Fazenda Aurora,
a gente percebe que todas as construções que são do trabalho são de tijolinho aparente. E a sede, ela tem essa feição mais mineira, mas usa o lambrequim. Vocês estão vendo esse destaque que a gente deu aqui, né? Então, ela está ali, pegando a influência mineira, mas ela tá já dentro do ecletismo também, ao mesmo tempo, né? Que o lambrequim é uma ornamentação típica do final do século XIX. Mas, ao mesmo tempo, ela usou a linguagem do tijolinho aparente, que era muito usada nas estações de trem, né, inglesas, que é como se fosse um sinal de que isso é espaço de trabalho, né? E a casa é outro tipo de espaço, é um espaço mais aconchegante, mais acolhedor. Então, ela usa outro tipo de influência. A gente não pode achar que essas coisas, a gente não tem como constatar, porque as pessoas morreram, não tem, os herdeiros não sabem informar, mas são coisas que a gente fica imaginando. Eu acho que isso não foi de graça, né? Foram coisas que foram refletidas. Como nas cidades, a gente encontra muitas vezes, o cara tem uma loja, que é a Deco, por exemplo, né? Que é o máximo na época da modernidade, mas a casa dele ainda é neocolonial. É aquela casinha aconchegante, que lembra aquela coisa mais pitoresca, né? Então, essas coisas não eram gratuitas, havia uma intenção, né? Tá. Essa ornamentação, que muitas vezes é de madeira, esse arremate todo rendilhado, né? Ou em madeira, ou às vezes em latão, flandre, né? Em metal mesmo, metálica, porque era fácil de recortar. O sino é um símbolo, né, de todas essas fazendas, era ele que controlava o tempo. Isso aí. Aí mais espaços de trabalho da mesma fazenda. A serraria valiosa, né? Pode ir passando, não tem problema. A serraria, todas elas têm que ter, né? Porque olaria, muitas delas tinham. Então todo o material era produzido pela própria fazenda. Aqui a gente está vendo a fazenda Palmital. Quem de vocês conseguiu conhecer essa fazenda, que está aqui na nossa região, né? Hoje parece que ela está abandonada de novo, né? Não sei como é que está. Mas ela teve seu tempo áureo, né? Que é do acidente. Ela era de uma filha do Conde do Pinhal. Eu não vou lembrar mais o nome agora. Mas é fácil a gente descobrir isso direitinho. Então, esse projeto que vocês estão vendo aí é de ninguém, nada menos do que Ramos de Azevedo, que era o principal arquiteto do período do final do século XIX e do comecinho do século XX. Então, ele e depois o escritório, né, após o falecimento dele. Continua o escritório com Cervelo Vilares e Azevedo. Continua fazendo coisas maravilhosas desse nível na região paulista. E na cidade muito, até no Rio de Janeiro se tem muitas coisas produzidas por eles na capital do Brasil na época, né? Enfim, aqui a gente está vendo que a sede, ela tem uma característica totalmente de casa urbana, mas todo o resto do conjunto, dá para perceber que aquele prédio grande embaixo, aqui à esquerda, é a Túlia e a Casa de Máquinas. A igreja tem um arzinho até quase barroco, né? E assim, enfim, tudo muito mais acanhado, mais rústico, enquanto que a sede é essa exuberância de uma arquitetura que podia estar em qualquer cidade brasileira, né? Então, ela é de fato a segunda sede da fazenda. E ela vai ser construída bem já no finalzinho do século XIX. Já dentro de um repertório muito mais moderno para a época, né? Materiais importados e tudo mais. Vamos ver a próxima. A nossa famosa Santa Maria do Monjolinho, que também é um exemplar muito rico nesse aspecto de trazer a modernidade para a região. E a gente percebe muito isso quando observa a senzala que está aqui embaixo, né? Ela é mais... Bom, também tem essa coisa, né? A gente não pode dar por menos, que a casa do proprietário tinha que ser o exemplar que desse a cara da riqueza, do poderio econômico, de tudo que significava poder político, econômico e tudo mais, né? Enquanto que a senzala era o mínimo que se podia dar, apesar da preocupação de manter a saúde, né? Porque era mão de obra, não havia nenhum tipo de luxo, né? Na senzala, na casa do trabalhador e a casa do proprietário. Há uma grande distância entre esses dois
tipos de moradia. Outra foto interessante aí para a gente olhar esse conjunto é o aqueduto, né? Vocês estão vendo ele usando o arco ogival. E no próprio alpendre também a gente vê esse arco em ogiva, misturado com outros tipos de arcos, a gente percebe nas janelas. Mas tudo isso faz parte desse ecletismo, que é um tipo de coisa que vale tudo. Mas, segundo a própria família, houve a inspiração no repertório mais veneziano, para decidir como seria essa casa. Então, a gente até entende, né, porque possa ser isso mesmo, porque Veneza era uma cidade do mundo, né? Era uma cidade portuária. Então, provavelmente, esse tipo de configuração era perfeitamente cabível na região lá. E a Tulha, eu acho que essa já não é a original. Não, a Casa de Máquinas que não é original, né? É uma Casa de Máquinas mais recente, mas mantém o mesmo processo de vinda dos grãos da Tulha. A Tulha está sempre do lado, é um edifício só. A Tulha está do lado, a Casa de Máquinas do outro, né? E os grãos de café vão saindo por gravidade, por esteiras. Alguém já viu uma dessas tulhas funcionando? Não. Valia a pena visitar uma fazenda que tivesse isso, porque é muito interessante todo esse mecanismo de esteiras, de caneca, de elevador de caneca que estão ali também, dá para a gente ver, dicas para cair no saco de café, né? De lá está ensacado para ir para a estação de trem. Então é um processo muito, muito assim, criativo, né? Como que eles deram conta de criar essas máquinas e produzir tudo isso em tão larga escala, né? O Brasil foi um grande produtor. Não era o melhor, a gente sabe disso, né? O melhor café que chegava na Europa era o da Colômbia, né? Colômbia, né? E o brasileiro era o café do operário, né? Então, por isso que era em larga escala, né? Era para alimentar principalmente hoje eu acho que não é mais isso, né? O nosso café tem qualidade fantástica, né? Mas naquela época ele era o café do operário, né, europeu. Vamos passar. Aqui mais os detalhes da casa da Fazenda Santa Eudócia. Aí são, da Santa Maria. Ainda bem que a turminha está esperta aqui, né? Ao interior, maravilhoso. A casa ela se mantém, é um belo exemplar para quem não conhece ainda, né? Eu acho que são 2 exemplares que a gente tem muito valiosos, né? A Pinhal e a Santa Maria do Monjolinho. Ela tem todo o interior com mobiliário, acervo documental da época, né? E muito bem organizado, né? Pronto para qualquer pesquisador se deliciar com aquelas coisas lá. E são pessoas muito acessíveis, né? Para pesquisadores principalmente. Vamos passar outros detalhes da própria Santa Maria do Monjolinho. Aqui é a Fazenda Mandaguaí, que está... Ela já mostra um pouco mais de exuberância. Esses ornamentos que a gente está vendo no alpendre, ela é de Jaú, tá? É de 1880, né? Elas estão quase todas na mesma época, vocês estão percebendo, essas que são mais ecléticas, né? Passou aquela fase mais mineira, a bandeirista é o primeiro momento, né? Depois a influência mineira, que dá aquela cara mais rudimentar, que a Pinhal ainda tem, né? Pelo menos por fora, porque por dentro ela tem pinturas, ela foi sofisticando, mas por fora ela manteve. E essas que são mais dentro de todo o repertório eclético. Então, esses ornamentos no alpendre, eles já são Art Nouveau. Então, apesar da casa, ela está respondendo às necessidades de uma fazenda de café, né? Ela vai ter o terreiro, ela vai ter toda essa estrutura, ela vai ser um bloco maciço, forte, ela tem a área de ser... O alpendre é o primeiro espaço público, vamos dizer assim, porque era todo mundo que entrava na casa. Primeiro recebiam os estranhos ali no alpendre, né? Entrava na casa, primeiro nas áreas de visita, só as pessoas que não eram tão íntimas, mas nas salas, nos espaços de comer, né? Que são as grandes e amplas salas de jantar e de refeições, elas eram o espaço mais íntimo da família. Então, ela segue tudo isso, ela vai seguir tudo isso, como nas outras. Mas ela vai ter essa ornamentação que já é tipicamente de um tempo mais avançado. Mas o Art Nouveau, ele se consolida a partir do final do século XIX para o começo do século XX.
E essa casa está tendo esses ornamentos, né? É fantástico. Eles estavam muito... Eu quero dizer tudo isso para mostrar para vocês que esses fazendeiros, eles não eram pessoas ignorantes. Eles podiam até não ser muito cultos ainda, eles estavam enriquecendo, mas eles estavam ligados e antenados com tudo que acontecia na Europa, mandando os filhos deles para estudar. Se eles muitas vezes foram de uma geração que ainda não teve essa oportunidade, os filhos tiveram, né? Então eram pessoas muito abertas, né, às inovações, às modernidades todas da época. Vamos ver a próxima. Aí acabou um pouquinho de fazenda, né? Vamos ver o que era o patrimônio urbano nesse período. Então, na verdade, eles estavam acompanhando o café. No primeiro momento, toda essa região que nós estamos aqui, né? Ela veio... Primeiro, as fazendas foram as primeiras ocupações que aconteceram no território, e as cidades, elas vão correndo atrás, vai acompanhando, né? A gente vai ver que na Noroeste, por exemplo, né, aquela região de Bauru em diante, toda a Alta Paulista, né, toda aquela região de São Paulo, vai ser o contrário. É o trem que vai... E o trem, eu esqueci de falar, né? O trem vai chegando depois também. Mas toda essa região, a partir de Bauru, dessa região mais... do centro para a ponta do estado em direção ao Mato Grosso, vai ser o contrário, né? A ferrovia está chegando antes. E aí vai chegando mais inovações precocemente também, né? Não é o caso aqui. Aqui a gente vai ter, isso aí vocês estão vendo imagens de São Carlos, dos primeiros momentos da ocupação. Então era uma cidade mais acanhada mesmo, né? A gente vai ter construções, muitas construções de taipa. Eu cheguei na época dos anos 80, quando eu comecei esses levantamentos aqui na cidade, foi muito fácil a gente encontrar casas que às vezes estavam mais à vontade de tentar descobrir onde tem mais. Mas era surpreendente a gente ver que só a fachada da casa era de tijolo, o resto ainda era de taipa, né? Então, essa a São Carlos de antigamente. Vocês estão reconhecendo o trecho? Basicamente são 3 momentos, né? A igreja de São Benedito está aparecendo lá no fundo, na segunda foto, né? Ali à direita. Era quando ela era capelinha ainda. E na foto de baixo, que já é mais recente, né? Já os anos 50 do século XX, que essas fotos, essa foto, se não me engano, já é do Poceno, que é um fotógrafo que fez muitas fotos na cidade. O Pérez fez no começo do século, que é a primeira foto, e o de baixo fez na década de 50, praticamente perseguindo os mesmos ângulos do Pérez. Então é um dado assim fantástico. E depois eu tive a oportunidade, nos anos 80, já do século XX, fazer esses mesmos ângulos com Paulo Pires, né? Que muitos de vocês devem conhecer a fama dele. Alguém conhece Paulo Pires? Isso. Foi um grande parceiro dessas andanças da gente, tanto na zona rural quanto na zona urbana daqui da região. Em São Carlos a gente fotografou muito. E a gente fez de propósito. Vamos pegar esse conjunto do Pérez, do Poceno e fazer o do Pires, né? Era outro P na história, né? 3 fotógrafos fantásticos. Então, a gente vai ver algumas fotos que são deles aí no meio desse conjunto. Esse mostra a General Osório. A próxima vamos ver. Aí a Avenida São Carlos. Em 2 momentos... na verdade, embaixo não é repetição, tá? Mas em cima é. Em cima, à esquerda... é do Pérez e à direita do Poceno. Vocês estão vendo o mesmo ângulo praticamente. E olha o que era a cidade. A Baixada do Mercado a gente vê ali embaixo, né? Subindo lá em cima a capela. Não sei se vocês conseguem ver que tem uma manchinha, que é a torre da capela lá em cima. Já na foto do lado já está essa fabulosa catedral de São Carlos, erguida, que era um monstro para a época, né? Imagina a cidadezinha ainda muito... baixinha, não tinha edifício nenhum, alto, né? E tinha uma catedral desse tamanho. Era realmente uma coisa meio anacrônica, né? Meio bem estranha, né? Mas aqui embaixo a gente está vendo o ângulo da avenida em direção a General Osório, ali a esquina da General Osório, e do lado, quem conhece o Acácio, né? Está ali à esquerda, do lado isso aqui. Esse aqui é o Acácio. Tá? Nessa foto aqui, né? Na foto da direita, do lado esquerdo é o Acácio, subindo. E a gente vê o bonde aí, né? Também já participando
O bonde chega em 14, se não me engano, não é isso? É isso. Vamos ver a próxima. Outros trechos da avenida também repetindo, né, o mesmo ângulo ali do Palacete do Conde. E vocês percebem que a gente está vendo que o prédio que está na foto de cima, à esquerda, ele é térreo. Hoje a gente conhece ele já sobradado, como está, né, de 2 pavimentos, como tá hoje, né, embora fechado hoje, né, era um banco até bem pouco tempo. E hoje está fechado. Vocês percebem que já havia uma construção eclética lá e a cidade era tão rica que propicia que essas construções ecléticas elas vão se sofisticando, né? Isso aconteceu com muitas delas. Outro exemplo fabuloso é o do CDCC, né? Que a Sônia conhece bem, né? Que era térreo também no começo, como a Escola Dante Alighieri, e hoje ele é um prédio muito bonito, ele é uma referência importante desse período para a gente aqui na cidade. Aqui embaixo a gente está vendo a Avenida São Carlos, olhando a igreja, do contrário, é como se eu estivesse bem perto ali da 7, olhando a minha esquerda estaria a Câmara, né? Vocês conseguem visualizar? Então vê um pouquinho da praça, né? E a torre da igreja lá no fundo. Então as duas fotos são mais ou menos da mesma época, nesse caso aí. Só mostrando uma aproximação. O clube ainda não estava construído. Não, peraí, tá assim, ó, tá começando. O São Carlos Clube está começando nessa foto da direita. Vocês estão vendo ali, né? Uma estrutura, dá para perceber, não dá? Olha lá. Uma estrutura sendo erguida ali, né? Com andaimes e tudo mais. Era o São Carlos Clube, que preencheu aquele vazio que era um posto de gasolina antes. Na verdade, uma bomba de gasolina, porque os postos eram muito simples, né? Naquele momento. Podem passar. Aí o trechinho da Rua Conde do Pinhal, que era outra referência importante, né? Para aquela época, porque você está ali. Todo esse ao redor da praça e da igreja era muito importante. Era onde moravam as famílias mais ricas. Essa história vocês devem saber também, principalmente os são carlenses, que esse era o espaço da elite, né? Das pessoas mais enriquecidas da cidade. Enquanto que a Baixada do Mercado até a estação era o espaço dos imigrantes, dos envolvidos com o comércio, a pessoa que estava ali mais no varejo, né? Então, era bem setorizado todo esse espaço hierarquizado, inclusive, né? O espaço de moradia de acordo com a classe social. Embaixo a gente está vendo o São Carlos, o Palacete do Pinhal à esquerda e o Jardim Público como ele era antes, né? Gradeado. Essa grade está lá na USP, né? Vocês sabem dessa história, né? Aquela grade antiga que está lá era do Jardim Público. E a foto do lado, que mostra esse terreno vazio aí, é onde está a Caixa Econômica. Né? O prédio da Caixa Econômica está ali hoje, naquela esquina. Então, a gente vai ver que essa arquitetura, ela tá indo da influência clássica, né? Renascentista às vezes até, né? Nem neoclássica, né? Tanto assim, mas ela mistura muita coisa, elementos gregos com romanos. Você vê o arco romano em muitas das janelas, ora você vê o frontãozinho mais tipicamente grego. O uso da platibanda é muito intensivo, o uso do porão faz parte desse repertório também. As bossagens, que são aquelas ornamentações imitando pedra, né? Nos diversos pavimentos. Então, tudo isso fazia parte desse repertório mais classicizante. E vai ver também, olha lá, o Art Deco está aí, ó, né? Tá misturando tudo. A cidade, o que dá harmonia nesse conjunto que estilisticamente é tão híbrido, né? É o pé direito, né? Vocês percebem? A maior parte dessas construções são poucas, no máximo um sobrado, né? Um pavimento, 2, e a maioria é térrea ainda. Então, essa harmonia, essa unidade da feição da paisagem urbana, ela é dada por aí, porque estilisticamente está havendo uma mistura terrível, né? Cada um está fazendo um pouco o que gosta, né? Quem já folheou algum álbum da Avenida Paulista antigo? Deu para perceber bem o que é isso, né, que eu estou falando. Cada proprietário fazia o seu palacete de acordo com sua etnia. Se eu era árabe, eu faço uma casa que me lembrasse a minha terra.
E o italiano puxava uma coisa bem neo-renascentista, alguma coisa bem romana. Enfim, cada um fazia aquele, né, o seu gosto. Então é um pouco isso que a cidade... A gente pensa às vezes, que unidade que a gente está vendo em tudo isso. Mas não, a unidade que dá o gabarito, né? Na verdade, porque os estilos estão sendo misturados. É verdade. Você fala em termos de um restauro? Isso. Você pode tentar restaurar com a tecnologia antiga, né? E pode incluir benefícios dessa tecnologia, né? Não precisa fazer a taipa exatamente como era feita naquela época. Eu posso me apropriar de aditivos, por exemplo, que melhore essa liga do barro, né? Para que ele não se desagregue, por exemplo, né? A gente pode criar, se beneficiar dos recursos tecnológicos de hoje. E você pode, a gente vai entrar numa outra discussão, mas são posturas de restauro. Isso faz parte, é uma boa discussão essa, né? Mas faz parte de posturas de restauro. Eu posso restaurar um edifício sendo mais rigidamente fiel à tecnologia que ele foi usado ou não, né? Eu posso preferir que, usando a tecnologia mais recente, mas dando, por exemplo, a própria Pinhal é um bom exemplo, a fazenda, né? A fazenda Pinhal, vocês pensam que ela é toda de taipa? Não é, né? Ela já recebeu paredes de tijolo, mas estão ali escondidas, a gente não vê, né? A senzala, ela ruiu na década de 80, do século 20. Aliás, a fazenda estava em completo abandono, antes do Modesto Carvalhosa e a Helena retomarem, né? E criar uma espécie de condomínio entre a família e os herdeiros, até que eles foram comprando todas essas partes dos familiares para preservar melhor esse patrimônio. Então, é um bom exemplo para a gente ver que ali tem um pouco de tudo, né? E está lá. O que significa? O que é mais importante? Tem uma historinha que eu vou contar para vocês, só para vocês sentirem como isso é dramático. Tem um colega meu que conta, quando ele vai dar palestra de restauro, ele é mais dessa área, né? Ele leva um martelo. E aí ele fala que esse é o martelo do meu avô. Tudo bem que o cabo já teve que trocar, porque a madeira apodreceu. Esse cabeçote aqui estava rachado, né? Eu tive que trocar. Mas esse é o martelo do meu avô. Vocês perceberam o que eu estou dizendo? O que ele significa, né? É mais do que tudo. É muito isso. E em restauro é por aí que a coisa vai, né? O valor simbólico prevalece muito. Vocês viram aquelas enchentes no Vale do Paraíba, né? Como é que chama? Agora fugiu o nome São Luís do Paraitinga, né? Acabou com a cidade. O que se fez? Reconstrói tudo de novo. É mais importante manter isso. As referências de uma sociedade, né? Eu acho que esse é o que a gente deve perseguir. A gente não deve abrir mão das nossas referências. E o Brasil, de maneira geral, não só o Brasil, mas os países menos desenvolvidos, né? Que tem ainda muito essa possibilidade de estar trocando as coisas, reconstruindo e reconstruindo, fartura de mão de obra que a gente tem, né, no país, de mão de obra e de material construtivo a gente constrói casa de pedra ainda, se quiser, constrói do que a gente quiser, a gente tem tudo disponível, né? Então, talvez por conta de tudo isso, é que a gente veja que ainda é muito complicado a gente se preocupar em preservar mais, em manter mais as nossas referências, né? Então a gente abre mão de tudo isso que a gente poderia estar procurando manter, né? E no fundo é mais caro, lógico, né? É mais caro a gente manter um prédio velho do que fazer o novo. Derruba e faz tudo novo, né? Fica maravilhoso, né? Manter só a fachada, o telhado, sim, coisa parecida e mudar o uso interno totalmente? Pode. Existe graus, né, de restauro. Um edifício, ele pode ter um grau 1, por exemplo, que ele ser mantido na íntegra, tanto interna, externa, mobiliário está conservado,
é uma casa típica daquela época, enfim, ele é um grau prioritário 1, né? Mas você pode ter uma que ela só está ali para compor a paisagem, né? Então, dentro eu faço o que eu quero. Isso. Exato. Mantendo É a paisagem urbana que prevalece. Que nem aquele restaurante que tem ali, que fizeram na Episcopal com a 7, né? Que manteve a fachada depois de longa briga, mas dentro hoje é um restaurante. Isso, é Sabe, 7... uma cabanha. Né? Ah, o cabanha. Tá. É verdade. E hoje também me parece que agora estão pretendendo aquela casa do irmão do Conde, onde foi o INPS, transformar em Secretaria da Saúde. O Carlos, isso. Não vai virar uma degradação, alguma coisa assim, já que é uma casa tão mantida, tão em ordem, e agora transformar num edifício público e que talvez não vai ter o mesmo cuidado? Tem que ver o grau de impacto que isso vai gerar para o edifício, né? Mas a gente vê, por exemplo, eu acho que um edifício maravilhoso que dá para a gente perceber isso é o próprio Álvaro Guião, que a gente tem um prédio do começo do século XX, intensamente utilizado, né? Ninguém pode negar, aquelas crianças correm para lá, correm para cá, fazem tudo, mas ninguém risca a parede, né? Tem o maior respeito com o prédio, é um exemplo maravilhoso que a gente tem aqui. Então, acho que dá para conciliar. Eu lembro que quando houve o primeiro processo, não, o segundo processo de restauro na década de 80 já, o Osni, que era meu colega também, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem, ele foi chamado e me chamou para ir junto. Então, a gente foi junto conversar com a diretora. E foi lindo o processo, não no primeiro restauro, o segundo restauro. Porque, exatamente por isso que eles chamaram a gente, que queria que a gente fosse meio tipo fiscal desse processo de restauro que eles iam passar, porque eles estavam com medo que houvesse as coisas desagradáveis que aconteceram no primeiro. Levaram materiais de boa qualidade que estavam usados no prédio e a gente sabe que as pessoas se apropriaram dessas coisas de forma ilícita, né? Mas, enfim, a preocupação era essa e a gente vê que, como deu certo, né? A diretora na época tinha muito medo que tirassem o prédio do ensino e usassem como repartição pública. Porque vai de novo, vai ter risco de mal utilização. E não, olha, está lá. Todas as crianças respeitam muito bem. É um belo exemplo, acho que a gente tem aqui na cidade, né? De boa utilização de um prédio público. E qualquer prédio pode ter isso. A gente, é lógico, dá mais trabalho, às vezes a manutenção tem que ser mais a miúde, né? De você estar olhando se não tem uma goteira, se um passarinho já não soltou uma semente e está brotando uma paineira lá na platibanda, né? Então você tem que arrancar aquilo logo, antes que comece a ser um dano maior. Eu acho que dá um pouco mais de trabalho, mas é uma forma, é o nosso patrimônio, né? São as nossas referências. Eu não posso ser... a minha posição é sempre de defesa. É uma briga interna lá em casa, né? Porque eu tenho um marido engenheiro civil, né? E eu falo assim, para que você se preocupa tanto em conservar essas coisas que vai virar pó? É verdade, vai virar pó um dia, com certeza. Mas eu vou tentar retardar isso e a minha contribuição vai ser essa. Como eu não lido diretamente no restauro, a gente faz isso na academia, né? Propiciando que tenha sempre mais pesquisadores envolvidos com essa questão, documentar. A gente dá, na verdade, um suporte para que as políticas de restauro aconteçam, né? Porque a gente levanta uma documentação fantástica ali, que serve muito bem, né? As meninas vão poder falar daqui a pouquinho e vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então é um pouco isso, quer dizer, congelar a cidade a gente não quer, né? Claro, também não é isso, né? A vida continua, as modernidades estão disponíveis aí, mas esses prédios antigos, essas estruturas antigas, elas podem ser muito bem adaptadas. Não é necessário, eu não vejo sendo necessário, uma condição sine qua non de sobrevivência, você ter a cidade sendo refeita a cada 50, 60, 70 anos. Eu acho que isso é improdutivo, né? Então, a gente pode tentar conciliar. A cidade pode crescer, faz as coisas novas para as outras áreas e mantém essas referências de cada época, né? A gente ainda está num processo... Na Europa isso é tão natural, né? Mas para o Brasil ainda é uma coisa de a gente tentar convencer as pessoas que isso é importante, né? É um pouco isso. E a gente acha bonito quando vai ver lá fora, né? Quem não conheceu Buenos Aires achou fascinante, né? É lindo aquilo lá. Por que a gente não pode fazer o mesmo, não é? É um pouco por aí que eu acho que
Mas o meu papel é mais esse, a gente documenta, estuda. Eu sempre fiz muita questão de falar isso quando a gente ia nas casas para estudar, levantar e documentar, fazer levantamento métrico. A gente precisa desse material, né? E aí o pessoal, vocês são do CONDEFAT? Não tenho ligação nenhuma com o CONDEFAT. Mas eu gostaria muito de ver que esses prédios realmente fossem mantidos. Seria maravilhoso que fossem conservados e não só documentados, né? Vamos lá. Aí outro é o trecho do Bento Castro que vocês acabaram de falar, tá vendo aí, né? Ele em vários momentos. Então tem sido preservado, é maravilhoso. Esse prédio ele tem a área de jardim ainda mantida também e teve a sorte de contar com um proprietário muito consciente, né? Mais recentemente, que recuperou o prédio completamente. Então é um bom exemplo que a gente tem. Aí outro trecho da cidade, não sei se vocês estão reconhecendo a Rua Major, né? Em 2 momentos. A esquina, agora eu não vou lembrar qual é a esquina ali, que passa ali na frente. A São Joaquim é com a 13, né? São Joaquim com a 13. Aqui é o cotidiano, né? Então já estamos terminando. Um pouquinho para mostrar aquela vida urbana da época, né? O trenzinho, o bonde, desculpa, o bonde. E ali está mostrando um acidente do bonde com um caminhão, vocês perceberam? Né? E o outro está mostrando, acho que um bonde indo para o trabalho, que cheios de muito mais de homens do que mulheres, né? Na verdade, havia um pouco isso. As mulheres não saíam muito nesse momento ainda, né? A gente era mais o espaço mais doméstico, né? Era o espaço da mulher. E ali a gente está vendo a praça da catedral ao fundo, né? Daquele bonde. Não sei se vocês estão reconhecendo. Aqui a gente está mostrando para vocês, são 2 cidades, e a gente vai ver um pouquinho de Mococa e depois um pouquinho de Bocaina. Bem rapidinho, só para mostrar para vocês que são 2 exemplos fantásticos de cidade, que por conta do próprio crescimento, né, ou das pessoas do lugar, porque eu fui muito a esses 2 lugares já, porque eu levo como bons exemplos de manutenção, né, de preservação desse patrimônio da época do período cafeiro e do comecinho da industrialização. Eles são, assim, verdadeiras joias. A gente não posso dizer que são as únicas do estado de São Paulo, mas elas estão mais próximas da gente, então tem sido fácil levar os alunos para conhecer. E não há serviço de patrimônio. Acho que Bocaina não tem ainda. E Mococa está tentando se organizar nesse sentido. Eles têm feito encontros, né, chamando professores para discussão, mas ainda não conseguiu aprovar. Vocês vejam o que foi alguma coisa assim meio que naturalmente, né, foi acontecendo, que as pessoas têm um gosto. Em Bocaina, eu fui recentemente e conversando com as pessoas lá, eles têm um medo, os velhos, são todos já muito velhinhos, né, que moram naquelas casas. Eles têm um medo porque os filhos saíram, não ficaram na cidade, lógico, né, não têm oportunidade de trabalho, de emprego, saem. E eles não sabem o que vai ser daquele patrimônio. Então, é uma preocupação com o futuro, né, da própria cidade, o que vai acontecer, e foram tão bem preservadas até hoje. Vamos ver um pouquinho. Vocês vão ver que tem construções, aqui é um pouco de um edifício interno, né? Olha, é pinho de riga, tudo material importado, né? A gente dependia muito do material importado daquela época, né? Tudo material importado, ó, o lavatório, o ladrilho hidráulico, as estruturas do assoalho, né? Vocês vejam como é todo um monte de madeira para segurar cada tabuinha daquelas que está dando um desenho lá em cima. Sempre muito bonito. É muito frequente, acho que vai ter alguma imagem que mostra o desenho do assoalho combinando com o desenho do teto. Aqui uma área de serviço mais, né? A necessidade de sair os vapores do fogão a lenha, né? Os armários de mantimentos ainda conservados. Olha lá, aquela história do piso e do teto, né? O uso do porão, né, sempre frequente, para dar o isolamento necessário. E aqui, cada construção está dentro de um estilo, né? Mas é tudo tão proporcional, né? Não existe o arranha-céu que se destaca. Então, fica tudo muito harmonioso. Aqui o cinema sempre vai ser Art Deco, né? A gente vai ver o cinema de Mococa é Art Deco e o de Bocaina também. Então, o Art Deco vem como sinônimo de modernidade para a época. Aqui o neocolonial aparece muito também, né?
seja como essa igrejinha aqui, é a igreja Nossa Senhora do Rosário, né, de Mococa, e ela tem uma característica mais barroca portuguesa, né, de influência portuguesa, mas aqui esse neocolonial que a gente está vendo aqui é mais hispânico. Então o estilo Missões vai influenciar muito as nossas cidades. A gente também tem construções aqui desse tipo em São Carlos. Aí Bocaina, né, a igreja é uma pérola, né, vai ser muito frequente essa influência mais verticalizante que vem do gótico, né? Mas mistura, você vê o arco romano ali presente também, ornamentações mais românicas. Olha o interior dela, vocês já ouviram falar do Benedito Calixto, né? Que também andou por aqui. Ele fez toda a pintura dessa igreja, vale a pena conhecer. Quem nunca fez um passeio a Bocaina, que está aqui a 100 quilômetros, acho que não dá nem isso, né? É um belo passeio para fazer com a família. Então, essas imagens são todas ao redor da praça. E ali o interior do teto da igreja. Um pouquinho do casario ao redor da praça. É uma cidade muito pequenininha, muito tranquila ainda, eu acho, para se viver, né? Porque as pessoas jovens estão saindo da cidade. Está havendo uma ocupação muito forte de conjuntos habitacionais recentes. Então, as pessoas antigas do lugar estão muito preocupadas com isso, por causa da indústria do calçado, né, que está dando uma revitalização econômica na região ali. Então, eles estão muito preocupados com o que vai ser desse conjunto antigo, né, o que vai ser dessas construções. Aí o grupo escolar. As igrejas normalmente são sempre prédios que se destacam, né? Nesse caso é uma igrejinha neocolonial também, né? Estão vendo pelo arzinho mais barroco. E o grupo escolar, como é aqui no caso, a escola normal, são todas edificações muito modernas para a época, né? Em termos de qualidade construtiva e tudo mais. Era a época da República Velha ainda, né? A gente tem um cuidado muito grande nesse momento com as construções educacionais. Um pouquinho das casas. Vocês estão percebendo nesse ponto de ônibus o que eles estão usando? É o lambrequim, que vocês notaram ainda agora, né? Então eles estão remetendo a linguagem antiga, não querem romper com isso, né? Mas a gente percebe que é uma coisa nova. Isso que é legal, né? Não é uma cópia, está remetendo a uma linguagem que é típica do lugar, né? Lá o cinema Art Deco, algumas casas e lojas também Art Deco. E aí, para concluir, daqui a pouquinho eu vou chamar vocês para dar um apoio aqui, né? Chega já. Mas eu queria sintetizar para vocês isso, olha. A gente tem nesse período do século XIX e do começo do século XX, que é basicamente toda essa expansão. É só a gente pensar que metade do estado de São Paulo não era ocupado até então, né? Então é a partir do século XIX que essa ocupação vem com a cafeicultura. E onde existia alguma coisa, por exemplo, aqui em São Carlos a gente tinha um posto, né? Todo mundo conhece o pouso do Gregório ali no riozinho, no riachinho, né? Era um posto de caminho do Picadão que ia para Cuiabá. Então havia uma ocupação incipiente antes, alguns engenhos de açúcar, alguma coisa assim. Mas é com o café que vai se dar essa grande ocupação, intensa ocupação, tanto em população quanto em edificações. Então, são as fazendas que se instalam, são as cidades que vão sendo fundadas por quase sempre pelos próprios cafeicultores, né? Enfim, então é um patrimônio muito expressivo desse período, tanto urbano quanto rural, e que marca um período muito forte, né, para o estado de São Paulo. Então, a preservação desse patrimônio, ela foi muito tímida, né, nos órgãos governamentais. Não é só a população que não enxergava a importância, eram os próprios órgãos de preservação. Então, era importante o colonial brasileiro e o modernismo, que estava acontecendo naquele momento. E ninguém enxergava como importante esse período eclético. Então, é todo um esforço que vai acontecendo na medida que ele vai sendo destruído. Engraçado essas coisas, né? Na medida que há a destruição, é que se percebe o quanto está se perdendo. Essa coisa começa lá na França, né? Com a queda da Bastilha,
com a destruição do patrimônio, e pessoal, então estamos destruindo tudo isso. Essas coisas são apesar de seja de quem tenha sido, né, que era da nobreza, mas elas são importantes, são referências do país. Então a França começa desse jeito e aqui a gente passou por algo parecido também. Foi a partir da destruição que se começa, tanto pesquisadores quanto os órgãos de preservação, a enxergar, puxa, isso aí também é patrimônio, né? Quebra um pouco esse preconceito de que é uma arquitetura de imitação europeia, porque era esse o estigma que se colocava na intelectualidade da época, né? Eu tive professores desse tipo, né? Então os meus professores ensinavam essas coisas para a gente, porque na verdade era o que eles acreditavam. Mas o impacto que eu tive quando eu cheguei aqui na cidade, que eu vi essa cidade totalmente eclética naquela época, na década de final dos anos 70, né, quando eu cheguei aqui, foi muito forte para mim, é impactante, né? Eu falei, não, essas coisas não é possível, que isso tudo não tenha significado, né? E é engraçado que esse sentimento meu não estava só comigo, estava acontecendo naquela época, olha lá. Esse sentimento de ver as coisas sendo destruídas, ele vai se fortalecer principalmente nos anos 80 do século XX. Então é a partir daí que as pessoas vão se preocupar mais com essa preservação. Vai surgir uma utilização espontânea turística, né, no começo, meio atabalhoada, né, porque as pessoas, eram fazendeiros que colocavam sua fazenda para visitação, porque começava a aparecer imigrante enriquecido que queria ver a fazenda que ele foi criado quando era criança e coisas desse tipo. Se vocês forem visitar esses fazendeiros, vão ter histórias riquíssimas desse tipo de coisa para contar. Então, esse sentimento de perda, né, é que foi mobilizando toda uma geração nesse momento. Tanto de leigos, né, porque se pressionavam com isso, que está sendo destruído, quanto da intelectualidade também. As pessoas da academia pesquisando, os órgãos de preservação começando a quebrar seus preconceitos também e a incluir o século XIX, o ecletismo, de uma maneira geral, nas suas preocupações com a preservação. Então, esse momento, né, é onde que a gente se encaixa também, né? E eu gostaria de colocar... Bom, deixa eu só falar das carências de profissionais, que eu acho que esse é um ponto importante para colocar onde a gente está, né? A gente está numa associação de engenheiros, arquitetos e agrônomos, e a gente fica pensando assim, o que isso dá, né, de mercado de trabalho? Dá sim, dá muito mercado de trabalho. Não é só construção nova que dá mercado de trabalho para engenheiro e para arquiteto, né? E para agrônomo também, se a gente estiver pensando nas áreas de paisagem, né? Tanto das fazendas quanto das praças urbanas e do paisagismo todo urbano. Então, a preservação é uma área importante. Infelizmente, no Brasil, ainda isso não está sendo muito consolidado. Mas é uma prática que está ganhando espaço, né? Relativamente, a gente vê que a gente percebe tanto os alunos procurando mais fazer pesquisas nessa área, quanto a atuação profissional vem se despertando um pouco mais nesse sentido. Eu acho que a gente vai cansando um pouco de demolir tudo, né? Talvez seja um pouco por aí, né? Ou eu sou muito saudosista, não sei, né? Para acreditar que isso é possível, a gente preservar mais. Vamos passar para a próxima e vamos ver um pouquinho essa atuação do IPHAN, né, na região. Eu coloquei um pouquinho de cada órgão de preservação. O IPHAN como instrumento de amplitude nacional, né? E o único exemplar que a gente tem aqui na região é a Fazenda Pinhal. É muito pouco, né? Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre o IPHAN como um todo, né, como atuação e a preservação do patrimônio, existem outras fazendas na região paulista, mas não aqui na nossa. A única é a Fazenda Pinhal. Em âmbito nacional, né? Vamos ver no Condefat. No Condefat a coisa já é um pouquinho melhor. A gente tem várias edificações urbanas e que eu encontrei no site deles, né? São essas que estão em um tom mais laranja. A amarelinha não estava no site, mas a gente sabe, né, que a Fazenda Santa Maria já é tombada também. E existem vários em processo de tombamento, como o CDCC, a Estação Ferroviária, a Câmara Municipal, o Grupo Escolar Eugênio Franco, que ainda não se efetivaram. Sabe Deus quando vai conseguir, né? Mas quem sabe um dia consegue. E vocês estão percebendo que a maior parte desses imóveis, desse patrimônio,
são edificações públicas, né? Porque é a tramitação mais tranquila de acontecer. O tombamento particular depende muito mais da vontade do proprietário querer, na verdade, né? É um pouco isso que tem acontecido. A não ser... Então, o tombamento é que dá mecanismos de acesso a financiamentos. Essa é uma grande vantagem. E financiamento? Quem que mantém? Quem Significa juros, né? Sim. Nem todo mundo gosta de pagar juros e não ter um imóvel. Como é que a gente faz? Então, é complicado porque você ter um imóvel que é preservado, né, que é tombado, significa, antes de tudo, um bem público. Se você não vestir a camisa, que isso é importante, fica difícil, né? Começa por aí. Isso aqui perdeu esse patrimônio. Mas hoje, na prática, é o que acontece. Não seria o caso de quem trabalha com isso, como você ou outras pessoas? Não, eu não trabalho com preservação, eu trabalho só com restauração, que seja. Então, não seria você, seria outra pessoa. Não seria o caso de demonstrar e ficar claro que a pessoa não perde o patrimônio, mas ele pode continuar fazendo outras coisas. Por exemplo, que nem eu lembrei do Hotel Acácio. Aquele Hotel Acácio vai virar um hotel de 5ª categoria, porque não tem mais as qualidades de um hotel com ar-condicionado, mas ele não poderia ser transformado num centro de compras ou alguma coisa diferente? Pode. Então, mas às vezes o dono fica apavorado. Quando se fala em tombamento, pensa que ele deixou de ter aquela propriedade. Por exemplo, geralmente é o herdeiro do herdeiro, que nem sabe da história. Não está o muito edifício claro. tombado, ele pode ter acesso ao financiamento que eu não tenho para minha casa. Então, a reforma da minha casa eu tenho que pagar. E eu posso, se eu tiver um prédio tombado, eu posso conseguir uma forma de financiamento muito mais suave. Eu posso ter mecanismos... tudo isso é como a gente encara a propriedade, né? Infelizmente é um pouco isso. Quer dizer, é muito difícil para o brasileiro, a cultura que a gente tem de poucos anos de história, né? Não é cultura milenar, né? Como é a europeia, por exemplo, e a gente encarar que eu posso ter, que daria gosto. Eu sempre falei isso. Em casa a gente tem 2 opostos, né? O meu marido e eu. Então eu falo, nossa, que linda a casa, como eu adoraria ter essa casa para manter e conservar. E ele fala, para que essa coisa velha que vai me dar trabalho para manter? Então, é um pouco esse é o mundo, né? Assim, da pizzaria. Aquele imóvel ficou com uma pessoa de Piracicaba, que se eu não me engano é um juiz, coisa parecida. Sim. A primeira coisa que fez, demoliu tudo lá, fez que aquilo fosse cair. E agora virou uma pizzaria. Sabe? Então, eu acho que precisava a gente ter como cultura, entender que pode ser mudado o uso do imóvel. Porque isso que ele está falando de financiamento é para quem gosta de pagar juros. Sim. Não foi o caso do Fernando Botelho, que cuidou daquela casa. Aquilo ali, ele é genro, todo mundo sabe, da família Camargo Correia, eles usaram o dinheiro do imposto de renda da Camargo Correia para restaurar aquilo. Então, nós não temos esse acesso. A gente não tem esse dinheiro todo. E financiamento... Nem a pobre dela tem esse imposto de renda. Nós não temos o imposto de renda, não temos o financiamento. Então, essa história de falar de financiamento ou abater IPTU é balela. Deveria deixar claro que pode alguém ajudar a mudar o uso do imóvel e manter fachada, manter coisas assim. É que é assim que se faz na Europa, pelo pouco que eu vejo. E daí o proprietário não sente que perdeu o patrimônio. Ele continua tendo patrimônio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma escola, fazer um clube, uma discoteca, um salão de arte, o que seja. Mas ele muda o uso e continua tendo prazer em ter aquele patrimônio com a fachada. O uso pode mudar. No Brasil, mas isso não é divulgado. Quando fala em tombar o patrimônio, ele pensa que ele acha que não pode fazer mais nada, né? É falta de esclarecimento, eu acho, de uma cultura ainda, né? Voltada para essa preocupação. Mas eu acho que aqui na cidade o pessoal está se esforçando bastante, pelo que a gente tem acompanhado, né? Um pouquinho do trabalho deles. Muito acessíveis, né? Para conversas e tudo mais, para esclarecimentos. Mas eu acho que essa... Bom, não vamos entrar nessa discussão, vai ter vocês aí depois, né? Semana que vem, é isso? Aí vocês se dedicam mais a isso. O que eu me sinto reconfortante, né, nessa questão de trabalhar com um período mais antigo é que a gente está conseguindo contribuir em documentar. Então, muita coisa do ambiente. Então, assim, a gente consegue hoje ter material para estudo, né, para conhecer o que foi esse patrimônio. Isso é um pouquinho o meu limite, né? Mas eu gostaria muito, não vou negar, de ver
o nosso patrimônio, o patrimônio brasileiro mais bem preservado, mais bem cuidado. Mas, enfim, faz parte de um processo de educação patrimonial, tudo isso. Um dia a gente vai conseguir chegar lá, né? Sem prejuízo, sem se sentir prejudicado, que eu acho que isso que é ruim. Às vezes chega lá no conselho, né? A viúva só tem aquela casa e aí, né? Juro. E ela não é nem tão significativa assim. Aí o que você faz? Né? Você fica vendido, é complicado, né? Então, bom, vamos tocar para frente. Próximo. A Fundação Promemória, que são só esses dois mesmo, é isso, né? Não tem mais já? É, municipal. Isso. Igreja é a Santo Antônio, né? São Benedito também? Está tombado? É. Ah, São Sebastião. Que legal, então tá. Porque eu não consegui, né, ter acesso ao site para completar direitinho. Mas aí está o endereço, depois vocês entram lá. É. Ah, sim, que ainda estava lá em processo, né? Isso. Já foi, já fechou o processo. Beleza. Bom, o que mais nós temos aí? Eu vou falar um pouquinho, acho que a próxima é... Então, esse processo de reavaliação historiográfica que a produção do século XIX vai sofrer é a partir dos anos 80. Então, isso vai dar uma quebra de preconceito, na verdade. E teve que passar por esse esforço para que, até no âmbito acadêmico, né, a gente percebe que ainda é como se eu fosse uma estranha no ninho, né, entre os meus colegas. Mas por que ela fica estudando essas coisas tão antigas? Hoje eu não estou tão só mais, porque tem a Thelma, tem o Mancha, que também pesquisa coisas do século XIX. Mas o pessoal, a maioria, ou está lá na frente, ou está na Renascença italiana, ou está, sabe assim, é outra coisa. Ninguém quer saber do ecletismo brasileiro, aquela coisa que está ali, parece tão comum, tão banal. E a gente está perdendo a oportunidade de ter esses arquivos. Quantos arquivos a gente não chega lá que está tudo mofado, estragado, tem que usar máscara para poder conseguir ter acesso. Enfim, é uma luta, né? Mas a gente vai por aí. Eu acho que tem que perseguir um pouco essa perspectiva de pesquisar esses materiais enquanto é possível. Seja nos arquivos, seja nos edifícios em loco mesmo, na pesquisa de campo, levantando, fazendo medidas e desenhando planta baixa, fotografando o que pode, enfim. É um pouco essa preocupação nossa. Então, a gente quer sair desse âmbito que só pesquisa o mais importante. É o cotidiano, inclusive, né? Vocês estão vendo aí, o cotidiano doméstico, o cotidiano do trabalho, a história das técnicas construtivas e toda essa ocupação do território, tanto rural como urbana. Então, um pouco esse é o nosso repertório. Vamos ver na próxima os materiais que a gente está usando, né? A revisão biográfica, o levantamento médico, fotográfico, a cartografia, importantíssimo para a gente conseguir entender como é que era a expansão urbana, no caso, ou a própria ocupação das fazendas na região. É um material fantástico para a gente. E todo tipo de documentação antiga, seja de âmbito particular ou pública, né? Os arquivos públicos. E as entrevistas, vocês vão perceber pelos depoimentos das meninas agora, um pouco como elas são importantes em alguns tipos de pesquisa, são valiosas. Eu pediria, então, que quem quer ser a primeira, a Joana, fala um pouquinho para a gente da tua pesquisa. Boa noite a todos, eu sou Joana. Na verdade, sou uma estranha no ninho, porque eu sou socióloga. Mas fiz o mestrado, doutorado com a professora Maria Ângela na arquitetura e urbanismo e agora eu estou no pós-doutorado lá com ela também. Eu cheguei com interesse em pesquisar o patrimônio, inicialmente o patrimônio rural, fiz o mestrado analisando uma fazenda cafeeira, que é a Fazenda São Roberto, que é de propriedade da família Camargo, que tem construções do Ramos de Azevedo e que hoje ainda preserva parte dessas construções, porque a gente teve a venda da Tulha, que foi extremamente triste para a gente, que luta, né, pela preservação do patrimônio.
mas a gente conseguiu documentar isso tudo antes dela ser vendida para o pessoal do Dama, do restaurante do Dama, lá que fica perto do condomínio. Mas a minha intenção em pesquisar esse repertório, esse patrimônio, ela ia um pouco além das questões arquitetônicas. Eu queria entender como é que acontecia o cotidiano ali, principalmente a relação do patrão com os empregados que ali passaram. E aí eu trabalhei com os imigrantes, período pós-abolição, não trabalhei com a escravidão no mestrado, e aí eu passei a entender como a arquitetura funcionava com uma série de mecanismos de controle para esse fazendeiro, para o comportamento dos seus empregados. E aí eu fiz uma série de levantamentos. A gente organizou, com o apoio da Fundação Pro Memória e da Coordenadoria de Cultura na época, todo o acervo documental da fazenda, que hoje está disponível para pesquisa. Então, a gente fez todo o trabalho de levantamento, catalogação, higienização, identificação, registro desse patrimônio. E a gente acabou encontrando documentos fantásticos que deu para a gente construir a dissertação praticamente em cima do acervo particular. Claro que eu usei algumas outras fontes para complementar, inclusive da Fundação e do Museu de São Carlos, mas, essencialmente, a pesquisa ela foi feita em cima desse acervo e em cima de entrevistas com moradores, antigos moradores, e com membros da família que ainda eram vivos na época. E acabou resultando na dissertação Olhares Invisíveis, Arquitetura e Poder na Fazenda São Roberto. Depois disso, eu fiquei um ano parada, e durante o desenvolvimento do mestrado eu tinha um questionamento muito atuante em mim, que era entender o que tinha acontecido com os negros que tinham trabalhado na Fazenda São Roberto, e aí essa questão ela acabou se estendendo, e eu queria entender realmente isso, encontrá-los na documentação, porque o que eu ia passando era que acabou a escravidão, o negro saiu da fazenda e veio o imigrante, e toda essa história se construiu em cima do imigrante. E aí esse questionamento acabou se tornando a minha questão principal para o doutorado, que a Ângela abraçou com todo carinho, como sempre. E nós nos lançamos numa temática nova, que era entender o processo as trajetórias dos negros que tinham sido escravizados em São Carlos e com a abolição da escravidão teriam optado pela vida no espaço urbano. E aí eu mudei de foco de análise, saí do meio rural e vim para o urbano. E por que o urbano? Porque o urbano ele oferecia uma série de circunstâncias, é um espaço onde o cotidiano, as diferenças conviviam muito mais, né, no nosso entendimento, e acabou então se tornando um espaço de análise. Para entender essas trajetórias, eu quis entender primeiro como é que aconteceu o processo de abolição no município, e aí fugindo daquela história de que o negro não participou desse processo, a gente buscando os documentos, a gente descobriu que eles participaram ativamente da conquista da liberdade, e isso casa com todo um trabalho da história social que vem sendo desenvolvido desde 1980, em que a gente vem trazendo esse protagonismo para a população negra. E depois dessa participação deles, que eu encontrei em cartas de liberdade, em processos criminais, que fiquei um bom tempo com as meninas da Fundação lá, pesquisando os processos, e aí a gente encontrou processos de fuga, processos de assassinato, processos em que eles realmente tiveram uma participação. E aí depois, então, no segundo capítulo, eu quis entender como é que se deu esse cotidiano urbano, onde é que eles estavam, quais eram os espaços que eles estavam morando, o que eles estavam fazendo, as ocupações. E aí eu acabei descobrindo uma parte significativa de negros no centro, na região central, ocupando cortiços, morando na casa dos empregados, as mulheres se envolvendo em conflitos, em pouquíssimos conflitos, porque principalmente não tinham muito tempo para se envolver e se relacionar com outras pessoas que iam... as relações se davam praticamente no âmbito do trabalho. E
Eu encontrei a maioria dos processos de lesões corporais e também de homicídios envolvendo os negros como vítimas, desmistificando toda aquela conversa de que o negro era vadio, vagabundo e sei lá o quê, e que eles eram os provocadores da desordem. O que a gente encontrou foi uma cidade extremamente preconceituosa, racista e que queria excluí-los de toda forma. Então, qualquer conduta que eles tivessem era punida com... Ou eles apanhavam, ou eles eram assassinados, ou eles eram banidos para fora da sociedade porque tinham uma conduta que que a sociedade civil não considerava adequada. E aí eram criadas colônias para tentar corrigir essas pessoas deformadas socialmente. E aí, no terceiro capítulo, eu queria entender o que tinha trazido esse legado todo histórico e o que ficou na memória desses descendentes. E aí eu trabalhei com as entrevistas, e aí foi a parte mais linda da tese, porque eu encontrei toda uma cultura preservada, as casas funcionando como bens do patrimônio familiar, e onde se davam não só as manifestações culturais, mas as formas de apropriação deles de uma cidade que negava espaço, e eles reapropriavam esses espaços dentro dos seus, que a gente acabou encontrando um termo de uma antropóloga do Rio de Janeiro, que trabalha com os quintais urbanos, que é o que eu vou encontrar aqui em São Carlos, que é toda uma vida negra, cultural, social, simbólica, acontecendo dentro desses quintais. E aí, toda essa documentação, entrevistas, processos criminais, cartas de liberdade, elas me deram todo o aporte teórico, me deram todo esse arsenal para poder trabalhar e resolver as questões que eu tinha iniciado com o doutorado. E agora, no pós-doutorado, eu estou trabalhando com trajetórias de mulheres negras, também em São Carlos, e a gente vai mapear as moradias e as trajetórias dessas mulheres também no pós-abolição. É isso. Verdadeiras guerreiras e uma história de muita atuação e de muito protagonismo. Eles foram vítimas, mas eles resistiram muito a tudo que eles passaram. E a gente encontra essa história de resistência ainda hoje. Muitas vezes solitárias, né, criando os filhos, né? Quem quer ser a próxima? Aí elas estavam discutindo antes e eu não sei como é que ficou combinado. Eu vou aproveitar para falar, porque eu tenho uma semelhança com o processo da Joana, que eu também comecei pesquisando o ambiente rural, né? Só que no caso eu sou arquiteta, eu pesquisei a questão da arquitetura rural em Ribeirão Preto, eu sou de lá. E a professora Ângela foi da minha banca do mestrado, eu tinha feito minha formação em São Paulo, e eu conheci o trabalho dela depois, eu acabei me apaixonando por tudo que já tinha sido feito aqui em São Carlos, porque Ribeirão também teve uma história do café muito grande, e lá nunca tinha sido feita nenhuma pesquisa relacionada a esse tema, a esse período. E na época eu estava participando do inventário que estava sendo feito na cidade, juntamente com o IFAM e com a Secretaria da Cultura, e daí eu era dessa parte do rural, né? Infelizmente o inventário acabou em 2013 por uma descontinuidade política. Eu defendi o meu mestrado e daí eu falei, não, eu preciso continuar. Porque como o inventário tinha acabado, toda a parte urbana também tinha sido deixada para trás. Eles só conseguiram fazer, não todo, mas grande parte do centro, da área central. Então daí eu comecei esse ano o doutorado com a professora Ângela aqui, e eu passei a pesquisa então para a área urbana. E quando eu comecei a escrever o projeto, eu ficava pensando o que eu poderia fazer de levantamento, sendo que a cidade passou por um processo muito grande de especulação imobiliária, se perdeu muita coisa, eu não sei dizer em números, mas eu ando aqui na cidade e penso que proporcionalmente a devastação lá tenha sido até maior do que aqui, porque sobrou muito pouca coisa mesmo. E quando eu estava pesquisando fazenda, eu fui até o arquivo pesquisar inventários, atrás de plantas ou qualquer informação sobre as famílias. E quando eu fui no arquivo em Ribeirão, eu percebi que lá tinha uma quantidade documental de processos na Secretaria de Aprovação de Obras, né, particulares, muito grande. E que aquele arquivo era muito pouco explorado. Lá tem processos desde 1910 até 1979. É uma quantidade enorme de processos e que poucos pesquisadores utilizavam aquele material. Então foi aí que eu tive a ideia de
passar para a área urbana, não explorando a cidade existente, mas tentando fazer um registro documental daquele material que estava no arquivo. E essa é a minha pesquisa atualmente, eu comecei agora, né? Falei para a Ângela, eu fiquei até meio assustada na primeira vez que eu fui lá, porque só até 50 tem mais de 10 mil processos. Então são várias salas com muitas caixas, a cidade inteira está praticamente registrada lá até 79. Então é um trabalho de bastante fôlego, né? A gente está tentando estabelecer recortes um pouco menores, né, para dar conta, mas a ideia é tentar registrar então essa cidade que se perdeu, né, através de um material documental e trazer esse resultado para a população, para que ela possa ter ideia da cidade que foi construída em cima de outra, né, e dar valor aos poucos exemplares que sobraram. Então acho que é isso um pouco também o papel da academia, que nem a gente estava falando, a gente não está atuando no escritório de patrimônio, a gente não está fazendo a obra do restauro, mas a gente está trazendo uma ferramenta para que nós, arquitetos e engenheiros, traga para essa população uma consciência patrimonial, que eu acho que isso é muito importante. Eu senti isso em Ribeirão muito triste. Mesmo a nossa sociedade, arquitetos e engenheiros, a gente não tem isso. Então, acho que isso faz parte da nossa pesquisa, um dos objetivos, né? Do plano diretor. E daí, o grupo que está discutindo isso não quer que cresça o perímetro urbano. Se crescesse, todo mundo faria as novas casas fora desse perímetro urbano. Agora, aqui não pode, vai ficar tudo no atual perímetro urbano. Uma casa que valia 100 mil reais e era uma casinha simples, o proprietário não estava preocupado ele pensava, o herdeiro, em manter aquela casinha de 100 mil reais. Hoje, se a gente não pode construir fora do perímetro urbano, o perímetro urbano, essa casinha de 100 mil reais, começa a valer R$1 milhão. Aí ele quer a qualquer custo demolir. É aquilo que você falou, que vem lá, é o único imóvel da minha mãe. Sabe, alguma coisa precisa ser feita para conciliar as coisas. Ou a gente permitir que faça para fora do perímetro urbano e vamos manter o centro como uma reserva cultural, então vamos construir fora, mas não pode. A outra coisa é bem público, se tem um valor histórico, tem que ser preservado na íntegra. Se é um bem particular, deixar claro, ou se vocês concordarem, isso que eu digo vocês, não sei, eu falei você, mas pode ser o Condefas, que eu quem seja, se é um bem particular, que seja obrigatório, que seja mantido aquilo que ele tenha de bem no conjunto inteiro. Ou seja, às vezes a fachada, o jardim, mas que por dentro possa ser remodelado. Ou aquilo que aconteceu na Avenida Paulista, num prédio do Itaú, que não sei se é a Casa das Rosas, uma coisa assim. Mantiveram a casa, mas no entorno ele pode construir bem mais. Então, vocês que são estudiosos disso, precisam pensar em como conciliar essas coisas, que o patrimônio fica tão caro que, sem querer, vão demolindo na marra, como foi o exemplo desse que eu falei da cabanha lá, que o proprietário estava demolindo. E daí, como pegaram a tempo, isso acontece. Então, vocês pensem o que fazer para conciliar as coisas, ou manter o patrimônio sem que perca o patrimônio inteiro, ou permitir que se expanda a cidade e daí o centro fica preservado. Não sei. Eu não acompanhei essa discussão de que a cidade está restrita a áreas. Depois vocês podem explicar, né? Vão deixar as meninas explicarem. É uma discussão comprida de plano diretor, mas é isso. Deixa eu só terminar um pouquinho aqui. Não, está ótimo. Não, a sua colocação está muito procedente. Obrigado. A gente vai dar continuidade já com quem pode responder direitinho. Deixa eu só fechar o circuito aqui. Quem está faltando? A Amanda, né? Eu vim de longe, eu sou de Teresina e eu vim para cá já sabendo que eu ia estudar Teresina e lá eu acho que eu encontrei que a gente encontra uma situação ainda bem mais grave do que eu já vi em qualquer cidade que eu passei na minha vida inteira. Então, lá a gente não tem mais praticamente nada preservado. E além da gente não ter praticamente nada, a gente não tem arquivo. No arquivo público lá do Piauí, a gente não tem nenhuma planta, nenhuma, que
que registre a aprovação na prefeitura, que registre como ela foi construída. Então, e também não tem inventário. Então, aí, quando eu cheguei aqui, por onde começar, né? Porque é uma cidade grande, Teresina já tem quase 1 milhão de habitantes, se juntar assim, com o perímetro, com as cidades que estão quase conurbadas. E aí, então a gente também tem um centro grande. E a gente não consegui de nenhuma forma ter acesso a plantas, ter acesso ao que foi construído no início. Então, por onde eu comecei? Eu percorri todo o centro, primeiro de carro, fotografando e mapeando, marcando no mapa. Vi uma casa aqui nessa rua, então eu estava já com o mapa impresso, dividido em rua por rua, dava, acho que, 120 ruas. Eu imprimi as 120 ruas e marquei cada casinha, como se eu estivesse fazendo um inventário. Marquei cada casa e fotografei e registrei. Então, até o que tinha até o ano de 2013, que foi quando eu entrei aqui, eu tenho um arquivo com todas as casas que ainda sobrou alguma característica. E aí, a partir daí, a gente selecionou algumas casas que a gente conseguiu acesso ao proprietário, que ela tivesse registrado também de alguma forma. E aí, algumas eu consegui entrar na casa, e a gente mediu e fez levantamento métrico, fotográfico. Teve também uma coisa importante que a gente conseguiu de registro foi documentação fotográfica, mas nada com data. Então, eu tinha que descobrir a data das construções pelo entorno. Assim, eu sei quando foi construída a igreja. Então, se a igreja está sendo construída, eu consigo saber que aquela casa é de 1910. Outro prédio mais importante, público. E assim foi. Então, eu já depositei a dissertação. E o mais interessante também, que eu acho, é que foi um registro meio que do zero. Eu não tinha arquivo e eu não tive acesso a... Acho que de todas as casas que eu consegui registrar na minha dissertação, eu tive acesso a uma planta de aprovação. Então, eu acho que é um trabalho assim, meio que de formiguinha, porque a gente vai devagar e tentando registrar alguma coisa do que sobrou, mas com um resultado que pode contribuir muito para a cidade, porque apesar de ter ter tido essa onda de descaracterização, da cidade ter uma especulação imobiliária muito forte, eu acho que já chegou um ponto que as pessoas estão começando a sentir falta de alguma referência, porque a gente não tem referência nenhuma. E eu acredito que registrar essas edificações, elas façam parte pelo menos de um início, de um projeto que pode crescer para tentar barrar, para tentar diminuir essas descaracterizações. E mais importante também do que registrar essas edificações elas isoladas, foi perceber que, pela arquitetura, a gente conseguia constituir uma parte do cotidiano dessas pessoas e do que foi a construção na cidade, do que eram as condições. Em Teresina, por exemplo, as casas só foram ter água encanada em 1920. Então, só começam a aparecer banheiros dentro dessas residências em 1925, nas casas mais ricas. Uma das casas que eu registrei foi a casa de um ex-prefeito. E na casa dele só foi ter banheiro em 1922. Então, aí a gente vê também o quanto essa arquitetura, principalmente essa arquitetura urbana e residencial, que ela é muitas vezes valorizada porque ela não é parte da cidade. Assim, a primeira coisa que você vai ver, geralmente, é a igreja, a prefeitura. E aquela residência que ela conta tanto a história da cidade, ela fica relegada a segundo plano. Então, foi muito importante também perceber a relação com a construção dessas residências com a história da cidade. Os materiais também, que aqui fora a gente encontra tantos materiais importados, vindos da Europa, lá tudo era produzido lá. E era uma exceção
quando eu encontrei tipo piso, um mármore, um palacete com piso de mármore que veio da Europa. Então a gente começa a perceber que a arquitetura ela é um retrato assim muito fiel da história da cidade. Então registrar essas edificações não é só mostrar técnicas construtivas, não é mostrar só os materiais, é também contar um pouco dessa história que está se perdendo cada vez mais. Sim, foi uma das, acho que talvez a principal conclusão assim do nosso trabalho foi ver o clima atuando na definição dessas características. Só os cômodos, por exemplo, só os cômodos sociais mais valorizados que eles eram forrados. Os outros cômodos não tinham forração. Geralmente era um pé direito muito alto. Todo elemento que se empregava na casa, havia uma tentativa de deixar o clima dela mais agradável, por ser uma cidade muito quente. Aí, quando tinha forro, ele sempre era vazado. Então, isso fez com que a arquitetura urbana que se construiu em Teresina se distanciasse da arquitetura praticada em outros lugares também. E aí, isso, eu acredito que dê também uma maior importância para o nosso trabalho. Bom, meu nome é Natália, eu sou a novata aqui do grupo, começando o mestrado esse ano, então estamos no processo de finalização do projeto da pesquisa. O meu objeto é São José do Rio Pardo, especificamente Centro Histórico, que coincide com o núcleo inicial da cidade, num recorte temporal que vai de 1865, que coincide com a fundação, até 1950. E o objetivo é identificar e analisar as edificações do Centro Histórico relacionadas com a formação, a expansão urbana, os modos de vida, as técnicas construtivas. E mais do que identificar e documentar essa edificação, é compreender como que é a história local, né? Como que isso se decorreu ao longo do tempo e qual a relação disso com a produção da arquitetura. São José é uma cidade que teve a sua economia fortemente baseada na produção cafeeira, e a entrada da implantação da ferrovia que impactou notadamente, né, a condição da cidade, as moradias. E esse é o meu objetivo, não só identificar e documentar, analisar essa produção, mas relacionar com a formação urbana, com a entrada dos imigrantes, quem os agentes, né, que influenciou essa produção arquitetônica no local. E essa pesquisa serviu de embasamento às ações do Conselho, que foi criado em 94, instituído em 2008, então é um conselho consideravelmente recente, e que essa documentação que vai ser gerada sirva de base às ações com vistas na preservação dessa arquitetura, que é o reflexo da condição social e da história do local da época. Então, basicamente, é isso. Bom, é isso. Eu espero que então, estamos terminando, né? E a gente tentou apresentar para vocês aqui um pouquinho esse recorte, né? Da verdade, como é que é a nossa posição como agentes da academia, né? O nosso papel, o nosso compromisso com a sociedade é esse. É documentar, dar recurso para possibilidades de preservação e, enfim, torcer para que a gente tenha mais qualidade de vida urbana e rural, né, também, né? Muito bem, muito obrigada. Eu acho que todo mundo já tirou as dúvidas, né? Mas se alguém tiver, aproveite agora. Ninguém, né? Então gostaria de agradecer. Agradecer a presença de todo mundo. Pedir para a Helena trazer o nosso
uma forma de agradecimento e retribuição, de lembrança da associação. Agradecer. Ângela, eu gostaria de agradecer mais uma vez, muito importante a sua presença aqui, das meninas que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu acho que para a gente que está no campo, né, fora do mundo acadêmico, esse retorno é muito bom, e a gente quis começar, na verdade, esse ciclo de conversa, de debate sobre o patrimônio histórico, né, com a professora Ângela, que ela abarca aí um período histórico tão importante e onde a gente tem tanto exemplo aqui em São Carlos, que vai ser daí o tema, né, das nossas próximas palestras, né? Na semana que vem nós vamos ter a arquiteta Mariana, a arquiteta Cláudia, do Promemória, né, falando um pouco mais específico daí como está sendo feito o processo de restauro, de avaliação das edificações, né, históricas aqui em São Carlos. E no segundo semestre a gente pretende começar as visitações, né, nas fazendas e tudo mais, e abrir essas visitações para quem queira nos acompanhar, né? Fazer um processo de discussão durante esse ano. E aí a professora Ângela, então, iniciou esse processo. A gente fica muito agradecida, viu, Ângela? E é só uma lembrança para você. Bom, muito obrigado a todos, obrigado novamente. Bom, agora então vamos dar por encerrado nossa palestra e reunião. Obrigado a todos. Para quem é da diretoria, nós discutimos a revisão do estatuto ali fora um pouco. A gente fica à mercê do tempo do profissional que está fazendo essa revisão para a gente, então por isso peço desculpa que eu não pude ficar o tempo inteiro aqui, mas a gente fez e provavelmente na próxima semana a gente já tem uma coisa bem mais concreta. Falar também para quem não veio no jantar, o presidente Curimoro se comprometeu, daqui 2 meses a licitação está feita, né, da Casa da Engenharia, então provavelmente no início do ano que vem ou a Casa da Engenharia vai estar pronta ou ela vai estar sendo construída. Então, só esses os informes. Muito obrigado.